Então, continuando a responder a pergunta por que integrar além das fronteiras da organização, é necessário que a gente tenha a ideia de que existem dificuldades de coordenação, né, visando aí otimizar o desempenho, melhorar a coordenação e facilitar as ações integradoras, né? Então, dentro dessa dificuldade de coordenação, nós temos o dinamismo do mercado, né, porque tem que trabalhar de acordo com a demanda, né? Então, o processo de produção e, consequentemente, o processo de compras, o processo de distribuição vai estar alinhado ao dinamismo de mercado, né? Já falamos isso no início desse tema, né? E aí ele está perpassando todo o tema. Mudanças políticas, né? O Brasil vem sofrendo aí uma forte influência política, e isso vem afetando bastante o mercado, consequentemente todo o processo produtivo, né? Mudanças financeiras, outro elemento é a crise financeira global, é um fator que hoje as empresas têm que levar em consideração, né? Isso pode gerar atraso material, né? Que é um fator, inclusive, que o coronavírus vem gerando isso nas fábricas, né? Até mencionamos isso em sala de aula, quando a gente estava em sala de aula, né? O quanto que empresas que operam com eletrônica tiveram que fechar, né? Nós falamos na LG de Taubaté que teve que fechar as portas porque não tinha matéria-prima que não chegava da China, né? Então, é um fator aí da dinâmica mundial. Falhas nos métodos de produção pode acontecer também, né? E com isso atrasar o fornecimento e mudanças ou cancelamento de pedidos, tá? Então, quando você tem uma maior ação integradora com os fornecedores, com os clientes, tá? Isso ajuda, né, nesse processo de decisão, gerando mais informação, consequentemente a coordenação se beneficia dessa relação, né? Então, caso a empresa volte a produzir aquela parceira, aquela empresa, aquele cliente parceiro que já tem uma boa interação com a empresa, certamente vai receber mais rápido a matéria-prima e o insumo que precisa, tá? Então, esse elo, essa maior integração favorece esses aspectos. E o serviço ao cliente pode ser medido em termos de disponibilidade de materiais, desempenho operacional e confiabilidade, tá? Então, elementos que, né, vão estar, de alguma maneira, interferindo nesse dinamismo aí das ações integradoras, né? Ou seja, o cliente, né, vai levar em consideração que a disponibilidade relaciona-se com a manutenção de estoques para o pronto atendimento das necessidades do cliente, né? Então, esse acompanhamento, essa informação já vai chegar melhor para aquele cliente parceiro. O desempenho operacional refere-se ao tempo incorrido desde o pedido da mercadoria até a entrega, né? Falamos isso lá no tema 5 ainda, né? Que era o ponto do pedido, né? Quanto tempo leva, e quando você é um parceiro e você, então, tem privilégios, né? Tem um pronto atendimento, esse tempo pode diminuir, né? E a confiabilidade é um fator que já é intrínseco dessa relação existente, né, do parceiro, tá? Então, quando a gente fala aí em melhorar a integração entre as fronteiras, principalmente as fronteiras externas da organização, é isso. É garantir melhor suprimento frente às situações que estão colocadas no mercado, e quando você estabelece uma parceria mais duradoura, você tende a reduzir, né, mitigar os efeitos negativos desses elementos aí que podem comprometer o seu abastecimento, tá? Bom, outro aspecto importante a ser debatido são os desafios logísticos no Brasil, né? Então, nós falamos, né, desde o início desse tema, né, que o Brasil ele tem baixa competitividade por alguns elementos, né? É o chamado custo Brasil, tá? E alguns pontos aí que vão caracterizar esse custo Brasil.
Primeiro, a dependência do transporte rodoviário. Falamos que o transporte rodoviário ele é mais caro, ele é mais suscetível a erros, né, a atrasos, tá? A paralisações, né? Nós falamos da greve dos caminhoneiros, que isso inviabilizou a produção de muita empresa, tá? Nós temos a situação precária nos portos, né? Então, outro fator, os produtos que chegam lá de fora, os produtos importados, você tem aí uma situação precária nos portos para receber esses produtos e também até para vender, né, para exportar também, você tem uma dificuldade ali. A gente vê no Porto de Santos caminhões parados, ficam dias esperando para poder para poder descarregar lá nos navios, né, que vão lá para a China, tá? Então é um outro elemento também complicado, né, a situação portuária. Falta de padronização, né? Ou seja, você tem muito do improviso nesse processo, muito baseado no transporte rodoviário, sem uma padronização, sem um sistema de integração, né? As dimensões continentais do Brasil, que faz do Brasil um desafio muito grande, principalmente por ser um país que não é cortado por rodovias, né? As desigualdades regionais, que é um elemento que compromete a questão da desigualdade regional, tem muito a ver também com mão de obra, né? A qualificação da mão de obra que é desnivelada, que é desigual entre entre as regiões do país, né? E também entre os estados, e até mesmo dentro de um estado, entre capital e zona, entre a capital e o interior, né? É também um elemento que pode aí colocar, né, esse desafio das desigualdades regionais, tá? As estradas precárias, tá? Que isso, por ser mantido ainda um modal rodoviário, a estrada precária encarece e atrasa. E a corrupção, que é um fator que está presente não só no governo, mas também nas relações entre as empresas, né? Então, é um processo que dificulta bastante, né, o desenvolvimento e a competitividade no Brasil, tá? E alguns desafios aí logísticos no Brasil. Primeiro ponto, a maior integração, principalmente no que se refere à integração entre os modais, o rodoviário com o ferroviário e hidroviário, né? A redução à dependência do transporte rodoviário, buscando aí aumentar principalmente o transporte ferroviário, o uso de modais alternativos, né? Ou seja, que não é utilizado, principalmente por dutos. Hoje, no duto, só quem trabalha a Vale com a Samarco, né, que coloca lá os dutos de minério de ferro para a Samarco, tá? Então é muito pontual, de uma empresa só, tá? Você não tem um uso mais massivo dos dutos, né, que reduz aí o tempo, muito mais, sofre muito menos ameaça, né, de ter algum tipo de interrupção, tá? Outro elemento também que desafia a rastreabilidade, né? Principalmente num cenário de alta violência, de muito roubo, né? A falta de rastreabilidade é um elemento que compromete também, aí é um desafio, né? E a questão aí da redução do custo do Brasil, né? Então, são pontos a serem trabalhados, né? E principalmente na ação governamental. E aí, para você ter uma ideia, né, aí de como que é a distribuição por tipo modal entre os países, né? Então, olha só o Brasil, 68%, né, de toda a logística brasileira então quase 70% é rodoviário, né? Enquanto que no Brasil, nos Estados Unidos apenas 27%, na China 10% e a Rússia apenas 8%, né? Então a gente está falando aqui de países com dimensões também continentais, né? Estados Unidos, China, Rússia e Canadá também têm dimensões continentais conforme o Brasil, tá? E vocês percebam o quanto que o modal rodoviário é bem pequeno em relação a esses outros países, né? Então o ferroviário nos Estados Unidos é 37%, tá? Na Rússia chega a 63%, no Canadá 57%,
Tá? O hidroviário, nós temos um potencial hidroviário fantástico, né? Nós estamos banhados aí pelo Atlântico, tá? Temos rios navegáveis, tá? E o hidroviário apenas 7,2%, tá? Enquanto que na China se usa 40% de todo o modal é hidroviário, né? E outros, né? Que no Brasil é praticamente incipiente, apenas 3,5%. Né? E na Rússia, 24%. O que são os outros aí? É aquilo que nós estávamos falando sobre os dutos. Né? Então, boa parte da distribuição, da logística, né, da cadeia de suprimentos russa se dá por dutos, que vão promover o transporte de petróleo, de commodity, né, de minério de ferro, também de produção agrícola, tá? Tudo por dutos, tá? Passando por dutos, que é um processo muito mais rápido, muito mais barato e com menos risco de acontecer problema, né? Então, ou seja, percebe-se que a nossa distribuição de tipo modal ainda é muito pouco competitiva, gerando com isso um custo muito elevado do processo produtivo no Brasil. Então, um dos fatores aí que compromete a nossa produtividade é a questão de logística, né? Então, temos que aprimorar mais isso, investir mais nesse tipo de estudo para que o Brasil possa superar essa baixa competitividade, tá certo? Então, gente, a gente aí fecha então o tema 8, né, que é o tema voltado aí para a interface da logística com a administração de materiais, como que esse sistema de logística, né, ajuda, contribui e e também é contribuída, é ajudada pela a interface aí com a nossa disciplina, que é a gestão de recursos materiais, tá? Nós temos aqui alguns links, né, para que vocês possam aí estudar, se aprofundar mais sobre o tema de logística. Nós vimos o quanto que esse tema é importante atualmente, o quanto que ele pode aí, né, ser um diferencial para o Brasil, né? Então, é um tema que tem que ser visto com muita atenção pelos estudantes de administração, ok? Um grande abraço a todos e até o tema 9.